Bom, galera, vamos começando então para a gente poder tentar finalizar Lerdort hoje e, e para que nós possamos começar osteoartrose, a falar de osteoartrose. Agora vamos começar a falar de tratamento e não era isso que eu queria compartilhar agora. Na verdade, eu queria compartilhar a tela inteira. Vamos começar a falar de tratamento, né? Começar a falar finalmente do que nós vamos utilizar para fazer o tratamento na área de fisioterapia e reumatologia. Bom, vamos lá então. Estávamos semana passada, a gente gastou um tempinho para rever uma parte a respeito de hipótese, teoria científica e lei, né? Porque eu vi que estava gerando uma certa confusão com os jargões que eu estava utilizando na hora de interpretar uma revisão, uma meta-análise, uma revisão sistemática, principalmente o que condiz a uma tendência, né? Só que esse resultado do ponto de vista científico, para quem está fazendo experimento é uma coisa, mas para quem está consultando e consumindo o resultado é outra, né? Então achei interessante fazer essa distinção para não deixar o assunto muito confuso. E vamos falar então acerca da que tratamento que nós podemos aplicar enquanto fisioterapeutas para em cima de Lair-Dort, né? Primeiro, se eu posso realizar algum tipo de tratamento enquanto a pessoa está sendo acometida pelas patologias musculares, ou se eu devo trabalhar com prevenção, né? E aí, galera, aqui na pasta de vocês da compartilhamento FEMA, fisioterapia e reumatologia, bibliografia, isso, bibliografia. Aqui, ó, como eu falei para vocês, assim como fisioterapia preventiva, eu acabei não encontrando material específico relativo no caso, livro didático específico de fisioterapia e reumatologia em PDF. Na biblioteca tem um livro de fisioterapia e reumatologia que pode ser utilizado em complemento à nossa atividade, mas aqui eu não vou, eu coloquei na ementa, mas eu não tenho o PDF. Então, para montar as aulas, eu estou utilizando material diverso, tanto fisioterapia e reumatologia, como em fisioterapia preventiva, tá? Então, toda vez que eu der aula a respeito de um tema do assunto, na bibliografia, se tiver, além dos livros que nós já utilizamos, vai ter uma pasta chamada artigos e afins, e aí nessa pasta eu vou separar por assunto os artigos ou revisões acerca de um determinado tema. Então, de fisioterapia e reumatologia já está lá, material de dor está aqui, que nós utilizamos na nossa última aula. A parte de Lair-Dort, principalmente aquela primeira parte explicando o que como ela é causada, material bibliográfico está aqui. E nós temos as revisões que eu fui atrás, tá? Então, o que eu vou fazer na aula de vocês quando eu for falar de tratamento? Mesmíssimo exercício que nós fizemos na nossa aula, nós vamos fazer um levantamento, eu vou fazer um levantamento acerca dos tratamentos mais efetivos para aquela patologia, o que funciona ou não dentro das meta-análises nas revisões sistemáticas, e aí depois eu busco os protocolos para que nós possamos realizar o tratamento em si, para que nós possamos padronizar ao menos um tipo de tratamento para cada patologia, tá? E como a vida não é fácil, como as coisas não são o que parecem, assim como vocês tiveram dificuldades para encontrar trabalhos ou
às vezes para interpretar determinados resultados, eu também tive quando eu fui montar essa aula. A minha dificuldade maior foi encontrar uma revisão sistemática com meta-análise, né? E a que eu encontrei foi essa aqui que eu estou colocando que eu coloco no slide, tá? Enfim, como nós vamos trabalhar com a bibliografia está na pasta tá na nossa pastinha lá, eu não vou ficar colocando gráfico de forest plot no slide nem nada não, tá? Então, eu só vou colocar a referência que eu utilizei e aí vocês procurem na pastinha lá, na pasta vai estar detalhado. Até pra gente não perder muito tempo, tentar ser um pouco mais direto. Pois bem, fazendo a busca para a nossa aula de hoje, primeiro que eu encontrei poucos trabalhos na área referentes a Lerdort, tá? Como eu falei para vocês, às vezes aqui no Brasil nós chamamos de um nome, lá fora eles chamam de outro. Nem tudo é tão bem padronizado, tá? Mas os assuntos eles são semelhantes. Então, os termos que eu utilizei para poder fazer a minha busca foi Work-Related Upper Limb Disorder, que aí seria disfunção no membro superior relacionado ao trabalho. Repetitive Strain Injury, que aí seria a lesão repetitiva por esforço. Cumulative Trauma Disorder, que aí seria a disfunção por trauma cumulativo ou trauma acumulado. Occupational Overuse Syndrome, que aí seria a síndrome do uso ocupacional excessivo do membro, de um determinado músculo. E Work-Related Complaints of the Arm, Neck and Shoulder, que aí seria lesões relacionadas ao trabalho no membro superior, pescoço e ombro. No caso, braço, pescoço e ombro. Tá? Esses foram os termos que eu verifiquei com mais frequência em trabalhos na área. Fui procurar trabalhos de alta qualidade no Pedro. E o Pedro me devolveu bem pouca coisa, galera. Tanto em revisão sistemática, quanto com ensaios clínicos, né? Os poucos ensaios clínicos que eu encontrei tinham notas 5 de 10, 4 de 10, 3 de 10, e a gente sabe que pra gente já não interessa tanto esses trabalhos, porque são trabalhos com risco de viés maior. Mais uma vez, poucos foram os trabalhos, as revisões, verificando o efeito da fisioterapia ou da ergonomia, ou fisioterapia, ergonomia e dicas para a pessoa se esforçar menos no trabalho. A maioria dos trabalhos que eu encontrei, eles avaliaram pessoas que trabalham no escritório, tá? Então, nós temos também não seria bem um viés, mas nós temos essa questão. Nós vemos que no Brasil, no mundo como um todo, a função e o trabalho é muito diversificado. Tá? No Brasil, nós temos um predomínio de trabalho na construção civil, depois nós temos os trabalhos nos aplicativos, enfim, pessoas que trabalham como autônoma, como vendedores. Cada tipo de trabalho vai ter um tipo de acometimento diferente. Alguns trabalhos, acometimento maior na coluna lombar, cervical. Trabalhos em escritório, acometimento maior, coluna cervical, ombro, membros superiores, região da cintura escapular. E a maioria dos trabalhos que estudaram intervenções fisioterapêuticas, ergonômicas, ou dicas e aconselhamentos para as pessoas se adaptarem melhor ao serviço, a maioria dessas pesquisas foram relacionados a trabalhos em escritório. Tá? Então, todas as referências que eu estou passando aqui estão restritas a intervenções e adaptações para pessoas que vão trabalhar mais ou menos do jeito que eu estou agora. Sentado numa mesa, com um teclado, enfim, trabalho de escritório. Mas foi um material específico que eu encontrei para Lerdort. Pois bem, como eu falei, só um dos trabalhos apresentaram uma meta-análise, tá? Só que em todos os outros trabalhos,
os autores eles encontraram evidências limitadas nos outros trabalhos que não têm revisão sistemática com meta-análise. Eles encontraram evidências limitadas acerca da efetividade da ergonomia na prevenção do desenvolvimento de Layard-Dort. Tá? Mas evidências limitadas significam que são poucos os estudos de baixa qualidade que apresentaram resultados suspeitíssimos. O que eu fiquei surpreso, tá? Uma observação que eu faço, os trabalhos que nós vamos observar aqui, eles atuam para melhora de pacientes que já possuem algum tipo de LER ou algum tipo de DORT. Tá? Então aqui eu não vou falar ainda de prevenção. Aqui eu estou falando de tratamento de trabalhadores acometidos. Então, esse trabalho do Verhagen, intervenções fisioterapêuticas e ergonômicas para tratar lesões relacionadas ao trabalho no membro superior, pescoço e ombro em adultos. Tá? É uma revisão sistemática, mas não tem meta-análise. E aqui eles encontraram poucas evidências com resultados ainda um pouco duvidosos acerca da organização ergonômica do ambiente de trabalho. Tá? Essa organização ela corresponde a posicionamento e ao tipo de teclado, né? Essa organização corresponde a ângulo e altura da cadeira, ângulo e altura da tela, para correção da postura da pessoa durante o trabalho. Então aqui, aplicando condutas ergonômicas, eles encontraram resultados não tão relevantes de melhora do paciente, melhora da função ou melhora da dor desse paciente que já está acometido por alguma LER ou alguma DORT. Outra revisão, prevenção para desenvolvimento de lesões. Aqui eles perguntam se intervenções para prevenção de lesões relacionadas ao trabalho no trabalho para dor no pescoço e para lesões no membro superior são efetivas. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento de alguns estudos visando intervenções, diferentes intervenções, seja fisioterapêutica ou seja ergonômica, para prevenir o desenvolvimento de dor cervical e de disfunção no membro superior de trabalhadores. Tá? E aqui nesse trabalho, eles não encontraram evidências também que possam suportar que... detalhe, as intervenções que eles utilizaram fazem parte do protocolo de Ontário para Management Traffic Injury, para lesões relacionadas ao trabalho também, só que é um protocolo de Ontário, e aí deve ser de uma instituição, de uma universidade ou de um hospital. Ontário é um estado do Canadá. Então eles pegaram um protocolo, esse protocolo de Ontário, para prevenção de Layard-Dort em trabalhadores, e com esse protocolo eles não encontraram conclusões suficientes para poder bater o martelo se as intervenções que eles utilizaram foram ou não efetivas para prevenção. Tá? Então aqui eu já estou nesse trabalho do Varatarian, nesse trabalho do Varatarian de 2014, eu já estou falando de prevenção. Tá? Então, os outros dois trabalhos que eu tenho para passar para vocês aqui também são de tratamentos conservadores, ou então tratamentos relacionados a... Lá eles têm muito uma coisa de conselhos, que são dicas para as pessoas poderem... Não é ergonomia, porque não reorganiza o ambiente de trabalho, mas dica de postura para a pessoa poder
se posicionar e trabalhar sem gerar tanta lesão muscular, dicas para a pessoa fazer pausas periódicas, dica para a pessoa fazer algum tipo de alongamento durante o trabalho. Os outros dois trabalhos, eles trazem que também não encontraram efetividade tanto para reorganização ergonômica, para dicas de otimização do posicionamento no trabalho e fisioterapia para tratar ou para prevenir Blair Dort, tá? Vamos olhar então essa outra meta-análise que tem revisão sistemática. Agora sim temos revisão sistemática e vocês vão olhar o resultado junto comigo para que nós possamos chegar numa mesma conclusão juntos. Tá? Aqui, ó, já no final do documento. Só lembrando, pessoal que chegou agora, todos esses documentos, eles vão estar aqui, ó, tanto fisioterapia em reumatologia quanto fisioterapia preventiva, na pasta bibliografia, se houver, além dos livros que a gente está utilizando para dar a disciplina, vai ter uma pasta chamada artigos e afins, e eu vou dividir por tema. Eu vou tentar organizar. Depois que terminar o doutorado, vai dar mais tempo, eu consigo ficar mais organizadinho, bonitinho. Eu vou tentar organizar por tema, e aí cada pasta dessa vai ter material bibliográfico utilizado para nós fazermos a nossa aula, tá? E só relembrando como que vai funcionar a nossa aula. Eu vou buscar as meta-análises referentes ao tratamento daquela patologia, observar os resultados e nós vamos selecionar os protocolos para aplicar o tratamento naquele paciente. Por que eu vou selecionar esses protocolos agora? Eu não vou estabelecer um trabalho padrão, pelo menos por hora. Porque a literatura ela está sempre ativa, ela precisa sempre ser revista e atualizada. Tá? Então, o que eu estou colocando para vocês agora pode ser o que eu posso colocar coisa diferente quando eu for dar aula ano que vem desse assunto para o terceiro ano. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, primeiro gráfico de meta-análise. Comparação de exercício versus no treatment controls, ou seja, exercício versus nada. O outcome é intensidade da dor a curto prazo. Então, nessa revisão aqui, o que os caras querem verificar? Pegaram trabalhos que testaram um grupo ia fazer só exercício, o grupo tratamento e o grupo controle não ia fazer nada. Eles queriam verificar se o exercício tem efetividade para reduzir dor a curto prazo. Então, dor em horas ou em dias. Tá? Bom, eu vou chamar o VAR aqui só por desencargo de consciência, mas né, fizemos aqui o VAR, toca na linha do zero. Então, esse primeiro conjunto de comparações, no qual o grupo controle não fez nada, o exercício teve a mesma efetividade para o grupo que não fez nada. Tá? Nós temos alguns trabalhos, temos alguns trabalhos aqui que apontam para o exercício ser superior ao controle, mas considerando todos os trabalhos em conjunto, o resultado, a média geral desses resultados, esse caso, fazer exercício ou não fazer nenhuma intervenção tem a mesma efetividade. Tá? Aqui, ó, no segundo, o grupo controle é aquele esquema lá, o discussion counseling. São dicas para a pessoa, durante o trabalho, não se esforçar tanto, seja posicionamento no trabalho, ou a pessoa fazer pausa, fazer alongamento, enfim. Bom, não precisa nem chamar o VAR aqui, o exercício e o grupo controle que só apresentaram dicas para as pessoas não se esforçarem tanto durante o trabalho, mesma efetividade. Se a gente levar em consideração que o exercício teve a mesma efetividade também comparado ao controle que não fez nada, então, por enquanto, fazer exercício ou o discussion counseling também não está dando diferença. Ó, aqui, ó,
exercise plus additional treatment versus additional only. Aqui eles verificaram a efetividade de exercício e tratamento adicional, tratamento fisioterapêutico, e aí eu precisaria abrir o paper para saber que tratamento é esse, se está utilizando laser, eletro, enfim. Contra o grupo controle que só fez o tratamento adicional. Tá? Se tratando de trabalhos na área da fisioterapia, esse tratamento adicional é fisioterapêutico. Aqui a mesma coisa, exercício e tratamento adicional apresenta a mesma efetividade comparado ao tratamento adicional. O que esse resultado está querendo dizer? Se eu pegar trabalhadores, aplicar uma intervenção, um exercício, um protocolo de exercício, aquele exercício, pode ser qualquer tipo de exercício que a pessoa faça antes do trabalho, e depois do trabalho realizar um tratamento fisioterapêutico, vai ter a mesma efetividade do que depois do trabalho realizar só o tratamento fisioterapêutico. Tá? Vamos lá, segunda comparação, exercício versus controle de não tratamento, intensidade da dor a longo prazo. E aí são as mesmas variáveis, exercício versus nada, funciona a mesma coisa. Discussion e counseling funciona a mesma coisa, só que aí vamos chamar a atenção para esse resultado aqui, ó. Essa setinha aqui é a setinha da morte. Toda vez que nós tivermos um tamanho de efeito com essa seta gigante, quer dizer que o tamanho de efeito é muito grande, e tamanho de efeito muito grande vocês sabem o que acontece, né? Então, resultado mais do que suspeito. Próxima comparação, exercício versus no treatment controls. O outcome agora é disfunção, né? Seja a dor, seja a fraqueza, seja problema proprioceptivo, qualquer problema muscular do que a pessoa não consiga realizar a função no dia a dia pro trabalho e também em casa, nas atividades de vida diária, tomar banho, fazer higiene e tudo. Vamos lá, exercício versus no treatment control. Mesma coisa, apesar que tem um estudo muito ruim aqui em cima, que está esticando o diamante do meu pool lá embaixo, está atrapalhando no meu efeito. Mas se eu fosse considerar só esse estudo aqui do Vianney, só o estudo do Vianney, os dois estão fazer exercício ou não fazer nada, está dando a mesma coisa. Exercício versus discussion counseling. O discussion counseling está mais efetivo que o exercício para disfunção, para resolver problema de disfunção a curto prazo. Então, a curto prazo, aqui, eu dar dicas para a pessoa readaptar o ambiente de trabalho dela, para ela fazer dicas para ela prevenir que ela desenvolva doença, levantar, descanso, alongamento, está tendo mais efetividade do que eu só fazer um exercício antes de começar o meu trabalho. Comparação exercício versus no treatment control. O que o cara fez aqui? Aqui, ó, tá. O controle agora aqui é aquele esquema exercício mais tratamento adicional versus só o tratamento adicional. E aí seria o exercício no começo do trampo e fisioterapia no final. E aí eu preciso ver que tipo de protocolo que ele está utilizando. Contra o grupo controle, que é só fisioterapia no final. Irritantemente em cima da linha do zero, só tem um trabalho, não tem pool, né? Então, só tem um resultado, a gente olhar só para um resultado não é confiável. Então, eu desconsidero aqui essa comparação. Bom, disfunção a longo prazo, mesma coisa. Aqui eu tenho um efeito a favor do exercício, só que o tamanho do efeito está muito grande, então é suspeito. E aqui é versus discussion e counseling, né? O grupo controle. Então o exercício aqui apresentou efetividade, só que o tamanho do efeito é muito grande. Eu fico com o pé atrás. Se fosse esse tamanho de efeito aqui em cima, eu já poderia tentar levar em consideração. O tamanho de efeito muito grande. Comparação, exercício versus no treatment control.
Improvement. O que é improvement mesmo, gente? Azeite. Traduz ao vivo. Improvement. Melhoria. Então, qualquer tipo de melhora no quadro, seja redução da dor, seja aumento na amplitude de movimento. Aqui os caras quiseram verificar qualquer tipo de melhoria comparando exercício versus controle. Então, exercício versus no treatment, ou seja, exercício contra nada, na beirola, mas o exercício acabou sendo mais efetivo. Só que aqui é o exercício contra nada. Exercício versus no treatment control, improvement a curto prazo. Ó, esse controle aqui é aquele controle da fisioterapia. Então, do lado de cá, exercício mais fisioterapia, aqui só fisioterapia. Os dois funcionam a mesma coisa. Galera, por uma questão ética, né? E pela ordem, senhor presidente, igual o pessoal está falando na CPI aí nesses últimos tempos, eu vou dar uma olhada aqui em todos os resultados, pra gente não ter dúvida nenhuma, mas a conclusão que eu estou começando a chegar é que para tratamento e para prevenção, por enquanto a fisioterapia não está tendo efetividade com pacientes com Ler-Dort. Não é uma conclusão minha, é uma conclusão desses autores aqui. Ó. Não está tendo efetividade. Professor, a gente vai fazer nada então? Calma. Exercício versus no treatment, outcome 8, sick leave. Esse sick leave, galera, é quando o paciente ele não vai trabalhar afastado por algum problema de saúde relativo ao trabalho. É o atestado, é o atestadão, tá? Então aqui, ó, nesse outcome, o cara está testando se o exercício versus no treatment control contribuiu para que as pessoas ficassem menos de atestado, pudessem trabalhar mais vezes. Versus no treatment, exercício, mesma coisa. Exercício versus grupo controle com tratamento ativo. E esse tratamento ativo pode ser exercício ou pode ser outra intervenção fisioterapêutica, que eu estou comparando duas terapias. Exercício específico contra exercícios regulares. Exercício específico, então, vai ser um exercício, se a pessoa está com um problema no ombro, um protocolo de tratamento específico para a pessoa cuidar do ombro. E o regular exercise é qualquer tipo de exercício que eu faça antes do trabalho. Tá? Não é um exercício específico para o ombro ou para aquele problema. Deixa eu só ver aqui, exercise control. Tá, só que o exercise aqui no caso é esse primeiro, specific exercise versus control. O control é o regular exercise. Ó, esse primeiro grupo de estudos aqui, ó, specific exercise versus regular exercises, o regular exercise está ganhando, mas tamanho de efeito gigante, Exercício versus terapia manual, massoterapia, mobilização, os dois estão funcionando a mesma coisa. Vamos só lembrar que está aparecendo... o cara escreveu exercício errado aqui. Está aparecendo exercício. E vamos lembrar que lá no gráfico em cima, o exercício e o nada estavam funcionando a mesma coisa. Bom, vamos lá. De novo, exercício versus tratamento ativo. Aqui era a redução de dor a curto prazo, né? Dor a curto prazo. E aqui é dor a longo prazo. Mesmo esquema, exercício específico versus exercício regular. Os dois funcionam a mesma coisa. Exercício
versus tratamento ativo, disfunção a curto prazo. Bom, haviam dois trabalhos, um fazendo exercício específico versus exercício regular e o outro exercício específico versus terapia manual. Tocam a linha do zero, os dois funcionam a mesma coisa. O outcome agora é disfunção a longo prazo. Exercício específico versus exercício regular, mesma coisa. Melhoria, qualquer tipo de melhoria que o paciente possa apresentar a curto prazo. Exercício específico versus exercício regular, mesma coisa. Versus massagem, mesma coisa. Versus terapia manual. Ó, a terapia manual aqui foi superior ao exercício. A terapia manual aqui foi superior ao exercício. Esse protocolo do Illinen. Intervenções ergonômicas versus grupo controlão. Controlão no treatment. Intensidade da dor a curto prazo. Deixa eu só ver aqui o gráfico, experimental e controle. O controle aqui era grupo placebo. Então, ergonomia versus grupo placebo. Placebo ganha. Placebo ganha. Esse trabalho aqui do Titiranonda, eu dei uma olhada à tarde, ele testa, ele pega quatro tipos de teclado, um da Microsoft, um da Apple e outros dois teclados X, e o desenho do teclado, o tamanho do botão, a altura que o teclado fica, o ângulo, vai mudando de um teclado para outro. Né? E aí, claro, é uma intervenção ergonômica, né? Então, creio eu que esse placebo deva ser um teclado que ele chegou para a galera e falou que era um teclado adaptado para gerar menos dor, mas na verdade é igual esse teclado meu aqui, simplão. Sem modificação. Ergonomia versus no treatment, funciona a mesma coisa. Ergonomia versus placebo, placebo ganha. Ergonomia e tratamento adicional versus apenas tratamento adicional. Ergonomia e tratamento adicional ganha em relação ao tratamento adicional isolado, que seria uma intervenção fisioterapêutica X depois do trabalho, só que tamanho de efeito a perder de vista. Né? E é por isso também que o meu diamante está todo esticado, todo estirado. Gente. Não é todo dia que a gente ganha fazer o quê? Bom, ergonomia versus no treatment, redução da dor a longo prazo. Ó, a longo prazo, a ergonomia ela foi mais efetiva e alguns trabalhos aqui ó, são um pouco mais confiáveis. Claro que os trabalhos com tamanho de efeito absurdo estão esticando o meu diamantezinho, meu pool, mas eu tenho alguns trabalhos aqui confiáveis. Pensando a longo prazo, eu posso tirar posso tirar um bom resultado. Dá uma olhada nesse protocolo do Bernardes aqui, mas interversão ergonômica versus no treatment control, disfunção a curto prazo, perde para o placebo, a ergonomia. Esse trabalho do Cheng aqui, ergonomia mais tratamento adicional versus tratamento adicional isolado. Quando acontece isso aqui, ó, quer dizer que o tamanho de efeito também está muito grande, isso influencia no meu público. Trabalho não confiável. Olha! Ó, esse gráfico aqui ele é bem duvidoso, viu, galera? A ergonomia que ela está sendo superior, possivelmente em virtude desses dois trabalhos aqui do Ketula 2002. O trabalho mais confiável está colocando a ergonomia com o mesmo efeito do grupo controle que não fez tratamento nenhum, pensando em dor a longo prazo.
Redução de dor a longo prazo. Difícil. Aqui a gente já passou. Intervenção ergonômica versus no treatment, função a curto prazo. Só tem um estudo, a gente não pode tirar conclusão. Disfunção a longo prazo, 2 estudos. O VAR coloca aqui, mesma coisa do que eu não fazer nada. Ergonomia e não fazer nada tem o mesmo efeito para disfunção a longo prazo. A disfunção a longo prazo, ergonomia versus no treatment control. Funciona a mesma coisa os dois também. Galera, eu vou dar uma olhada aqui se a gente encontra algum resultado significativo aqui, mas por hora, deixa eu chamar o VAR aqui, tocou linha do zero. Deixa eu ver o que ele está avaliando aqui. Ergonomia, o outcome é qualquer tipo de melhora. Olha, gente, então nós estamos vendo que exercício e ergonomia para dor, disfunção, melhora e sick leave, que é redução do afastamento em virtude de doenças relacionadas ao trabalho, por enquanto não está tendo efetividade, pelo menos efetividade clara para a gente, tá? Aqui, ergonomia versus no treatment, sick leave a curto prazo. Aqui tem um estudo em que a curto prazo a ergonomia foi melhor do que não fazer nada para reduzir o afastamento das pessoas por doença. Intensidade, intervenção ergonômica versus tratamento ativo para redução da dor a curto prazo, nada. Dor a longo prazo, nada. Behavioral interventions é o discuss e o counseling, as dicas para a pessoa se esforçar menos durante o trabalho. Dor a curto prazo comparado com controle que não fez nada. Toca a linha do zero. Waiting list controls. Dá uma olhada no texto para ver que variável é essa aqui, mas pelo tamanho de efeitos também não é confiável. Então, nada. Disability short term, nada. Disability short term, nada. Galera, perdemos aqui alguns minutinhos para olhar todos os gráficos, mas a conclusão que nós chegamos, a conclusão que nós vamos construir aqui, galera, é que tratamento fisioterapêutico para Ler e Dort especificamente não traz resultados efetivos, tá? Então nós havíamos na aula passada conjecturado a respeito da prevenção utilizando ginástica laboral, tratamento complementar, que pode ser fisioterapia, assistência social, psicologia ou psiquiatria. Assistência social e psicologia e psiquiatria nós não vamos inferir, afinal de contas não é nossa área. Mas eu vou aqui jogar uma conclusão aqui. Terapia. Não, melhor, vamos fazer na ordem. Exercício regular ou específico. Exercício ergonomia. Peraí, minúsculo, né? Conselhos para reduzir danos. Vou jogar minha caixa de texto aqui dentro.
provenientes do trabalho não são efetivos para prevenir barra tratar por disfunção, saúde, meu bem, promover qualquer melhoria, reduzir afastamento, Tiranossauro Rex, afastamento do trabalho. Todo mundo a curto e longo prazo. Então, depois de dar uma olhada nesses trabalhos aqui, caiu um mito. Caiu um mito, né? Então, tratamento fisioterapêutico específico para prevenção ou tratamento de pacientes acometidos por Ler-Dort não trouxe a efetividade que nós queríamos. E aí vocês me perguntam, professor, fudeu, professor, o que a gente faz? A gente vai fazer nada? Sim, a gente não vai fazer nada. Nesse caso, a fisioterapia ela não tem efetividade, ou então ela não traz, ela não é indicada para resolver o tratamento desses pacientes. Nós podemos não fazer nada, e aí esse paciente ele vai ter que ter um tratamento médico, se tratando de reabilitação física. Se tratando de dor, analgésico e tratamento médico, ou, 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 eu posso avaliar o meu paciente e atuar em cima da função específica do meu paciente. Ela tá assim, isso que dá eu escrever sem olhar o que eu tô escrevendo. Atuação sobre a disfunção específica. Eu vou deixar uma interrogação aqui, porque em casos de Ler-Dort, o que nós podemos fazer, pensando numa melhoria, é se o paciente chega para a gente com Ler-Dort, é atuar sobre a disfunção que ele apresenta. Se ele está com dor no ombro, é abrir lá o meu Pedro, avaliar o paciente, primeiramente, avalia o paciente, estabelece o objetivo, depois do objetivo, pico, bonitinho, deixa eu já colocar aqui no slide, pra gente, né? Avaliação, determinação dos objetivos, com base nos objetivos. Deixa eu tirar essa figurinha daqui. E aí, perguntar para o Pedro o que ele acha. Pra gente, tá? Porque nós temos que fazer uma atuação específica se tratando de Ler-Dort dentro do ambiente de trabalho. Com a literatura atual que nós temos, nós não temos evidência suficiente para ter um tratamento efetivo. E se eu quero tratar meu paciente, eu quero não só fazer um tratamento efetivo, como também apresentar um resultado no qual eu sei o que está acontecendo, eu sei o quanto ele vai melhorar e eu sei o porquê que ele melhorou. Tá? Então, nesse caso, se nós tivermos um paciente com Ler-Dort em nossas mãos, o que nós podemos fazer é avaliar o paciente a partir dos sinais e sintomas que ele apresenta, levando em consideração, o trabalho, a função que ele desenvolve, por que ele desenvolveu aquela doença, e a partir daí, a avaliação no Pedro.
tá? Por exemplo, aqui, ó, Simple Search. Chega um paciente com dor no trapézio. Dor no trapézio no pescoço, o paciente não está conseguindo trabalhar porque ele travou. Avaliação do paciente, e aí eu preciso fazer uma avaliação correta, rica, com todos os recursos que eu tiver disponível. Chega lá no Pedro e começa com o shoulder de paciente, ou se vocês quiserem, upper limb ou arm. E aí depois vem com as intervenções, vem com exercise, vem com ultrassons, vem com eletro, electrotherapy. E aí depois também vem, entra com outcome. Disability, ou se quiser entrar com improvement, tá? Mas vamos focar o trabalho no membro acometido, ao invés de focar propriamente, exclusivamente na questão do ambiente de trabalho. Dependendo do protocolo que vocês encontrarem, a maioria dos protocolos, pelo menos na área de ortopedia, que é onde eu vou enquadrar o tratamento desses pacientes com Layard-Dort, você tem não só o tratamento em si, mas você também tem as dicas para a pessoa atuar, trabalhar em casa. Tá? Então, siga um protocolo para tratamento da disfunção que o paciente apresentou, porque, pelo que nós vimos, hoje as evidências que nós temos, a fisioterapia ela não está se mostrando tão efetiva para prevenção e tratamento de Layard-Dort. Tá? E aí uma coisa que eu quero deixar clara, a gente já estourou nosso tempo aqui, uma coisa que eu quero deixar clara para vocês, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as intervenções que nós observamos não funcionam? Não. Quer dizer que com as evidências que nós temos hoje, nós não temos material suficiente para dizer se a fisioterapia é ou não efetiva para prevenção e tratamento de Layard-Dort. Pode ser que apareça uma nova revisão sistemática ou apareça um novo trabalho bem feito, bonitinho, com um protocolo específico para tratamento de Layard-Dort, esse trabalho seja efetivo. Beleza, a gente adota ele, sem problema nenhum, entendeu? Mas com as evidências que nós temos hoje, a gente não pode adotar. Tanto que nas revisões os autores falam, os trabalhos são de péssima qualidade. Vocês viram também as datas, são poucos trabalhos, por exemplo, dessa década, entendeu? Então, falta pesquisa na área, eu preciso fazer um tratamento específico quando eu for falar de Layard-Dort. Então, aqui, eu não vou abrir nenhum protocolo de tratamento, tá? Se no estágio nós tivermos algum caso de Layard-Dort, nós vamos observar caso a caso em específico.